Paz do Senhor, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Tenham uma tarde vitoriosa, em nome de Jesus. Sejam bem-vindas, Maria, Daniele, Viviane. Sejam todas bem-vindas aqui na nossa live, fundamentada na palavra. Ângela, seja bem-vinda, fique conosco. Deus tem uma palavra para a vida de vocês. Hoje nós falaremos sobre o Deus que age na impossibilidade. Será que você está vivendo um quadro de impossibilidade aí? Se você estiver vivendo esse quadro de impossibilidade, saiba e creia que o Senhor age dentro das nossas impossibilidades. O que é impossível para nós não é impossível para o nosso Deus. Já compartilha, encaminha essa palavra para sua irmã, para uma mulher que está vivendo quadros de impossibilidades. Já envia para alguém, compartilha com alguém. Coloca o arroba de alguém aqui nos comentários, chama essa pessoa para ouvir a palavra de Deus nessa segunda live da nossa série Mulheres da Bíblia. Ontem nós falamos sobre Eva e hoje nós vamos falar sobre Sara. Uma história fenomenal, minhas irmãs. A história de Sara também é uma linda história e vai comunicar muito aos vossos corações. Já compartilha com alguém e vamos juntas, fique conosco até o final dessa live. Vamos compreender o que o Senhor tem para nós aqui nessa tarde. Vamos falar de Sara, vamos falar do Deus que age na impossibilidade. E eu já estarei orando aqui para darmos início à nossa palavra e à nossa tarde. Amém? Vamos orar? Enquanto oramos, coloca a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Se renda. Peça ao Senhor para falar contigo. Peça ao Senhor para te dar uma direção hoje, nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Senhor, bendizer o teu santo nome. Queremos declarar, meu Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso. Pai, nós queremos atrair a tua presença, Pai, para essa live, para esse momento. Queremos, em nome de Jesus, meu Pai, dizer que estamos rendidas ao Senhor. Estamos com o nosso coração rendidos ao Senhor. Estamos com a nossa mente, meu Pai, rendida ao Senhor. Então, o Espírito Santo fala conosco nessa tarde. Aquieta, acalma o nosso coração. Repreende as distrações. Repreende, Senhor, as ansiedades, as inquietações que tentam vir, ó Deus, sobre as nossas vidas. Que a tua boa mão possa estar sobre cada uma delas, ó Pai. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, repreender, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Repreender, ó Deus, tudo aquilo, Deus, que não é da vontade do Senhor para a nossa vida. Pai, nos cobre nessa tarde com teu sangue. Vem sobre nós nessa tarde, meu Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, nos direciona, nos capacita, Senhor, nos habilita, enche-nos do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, vem agindo em nossa mente, Pai. Age nas nossas impossibilidades nessa tarde. Age, Senhor, nas coisas que para nós hoje, Deus, parece que são completamente, Deus, impossíveis e fora do nosso alcance, mas não há nada impossível para o Senhor. Pai, fica conosco aqui. Eu entrego cada mulher nas mãos do Senhor, Deus. Eu entrego cada mulher aos teus cuidados. Fala conosco, fica conosco, traz paz, traz direção, derrama óleo de alegria sobre as nossas cabeças. Fica conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Confiamos em Ti, Pai. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, minhas irmãs. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Glória a Deus porque grandes coisas tem feito o Senhor. E coisas ainda maiores Ele fará. Hoje, para vocês que estão chegando agora, nós vamos falar de Sara, o Deus que age na impossibilidade. Paz do Senhor, Jaque, paz do Senhor, Josi, paz do Senhor, Josiane, Cleia, paz do Senhor, minhas irmãs. É uma bênção tê-las aqui. Magali, seja bem-vinda, paz do Senhor. Vamos à palavra de Deus, minhas irmãs. Hoje vamos falar sobre Sara. Deixa eu escrever aqui para as pessoas entenderem, né? Assim que elas chegarem. Sara. O Deus que age
na impossibilidade. Glória a Deus. Paz do Senhor, minhas amadas. Vamos para mais uma tarde de palavra em nome de Jesus. Sara, a mulher que tem uma história extraordinária e vai comunicar ao nosso coração. Todo mundo aqui sabe quem foi Sara, né? Sara foi a esposa de Abraão. Antes de ter seu nome alterado, Sara chamava-se Sarai. E o significado de Sarai provavelmente é minha princesa, ou princesa da família, da tribo. A raiz hebraica Sar significa príncipe, governante, líder. E o sufixo ai, né, de Sarai, pode dar essa ideia de posse, minha princesa. É muito importante nós compreendermos os nomes e os significados dos nomes, porque até o significado fala, comunica e importa. O nome de Sara, quando Deus muda de Sarai para Sara, o nome Sara significa princesa. O nome Sara significa senhora. O nome Sara significa nobre mulher. Então, para você que vai ter uma filhinha aí, Sara é um ótimo nome, hein? Olha quantos significados. Sara, princesa, senhora, nobre mulher. Nome sem restrição. E Deus está aqui ampliando, né, a posição de Sara. Ela não seria mais uma princesa da família, mas ela se tornaria uma princesa para povos e nações. Olha que forte nessa troca de nome. Olha a indicativa, a indicação, né? Perdão, a indicação para algo maior, para um propósito maior. Tudo comunica, minhas irmãs. E foi em Gênesis 17 que houve essa troca, né? Essa modificação. Quando Deus muda o nome dela, Deus explica o motivo. Eu a abençoarei e dela procederão nações, reis e povos. Reis e povos sairão de Sara. Olha só que poderoso, porque Deus havia trocado já o nome de Sara, indicando essa expansão, indicando uma nobreza. Olha que nobre, olha que coisa poderosa. Deus trocando o nome dela e já deixando muito claro o porquê. Porque agora, para essa nova fase, para esse novo tempo, Sara, você vai expandir. E de você, Sara, vai sair nações. Através do seu ventre, Sara, vai sair nações. Olha que forte, que poderoso. Missionária Valéria, seja bem-vinda. Que maravilhoso tê-la aqui conosco. Uma referência para as nossas vidas, para o nosso coração. Seja muito bem-vinda. Thalita, glória a Deus, seja bem-vinda, minha irmã. Portanto, minhas irmãs, essa troca de nome, indicando essa expansão, esse novo tempo. Sempre que Deus vai fazer algo novo, Ele comunica ao nosso coração. Sempre que Deus vai fazer algo novo, Ele também diz o porquê daquilo. Para que aquilo? Por que essa troca está acontecendo? Porque essa nova fase vai exigir uma nova postura, um novo posicionamento. Sara aqui, ela estava saindo de uma figura privada para uma matriarca universal. E era muito forte o que Deus já estava trabalhando dentro dessa mulher. Era muito poderoso o agir de Deus dentro dessa mulher. É óbvio que ao longo da história muitas coisas irão acontecer, porque sabendo que lá na frente Deus trocaria o nome dela, sabendo que lá na frente a promessa se cumpriria, mas até que tudo isso acontecesse é uma estrada. Não foi da noite para o dia. A jornada de Sara começa em Gênesis 11, versículo 30, onde nos é dito sobre a sua esterilidade. Ora,
Sarai era estéril, não tinha filhos. A primeira coisa que nós vamos saber aqui da vida dela é que ela era uma mulher estéril. A primeira informação que nós vamos ter de Sara é essa informação. Uma mulher estéril, uma mulher limitada, uma mulher com problemas, uma mulher com sentimentos, uma mulher com dias bons, dias maus. E essa foi a primeira informação que nós tivemos dela. Mas é tão engraçado, as coisas, é tão poderoso, porque quando Deus chama Abraão, Abraão já estava com 75 anos. E Sara já estava com 65 anos. E Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação. Gênesis 12, no chamado de Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. E aqui nós damos de cara com um problema. Porque Deus está falando para Abraão, farei de você uma grande nação. Mas a mulher dele era estéril. Como assim? Deus prometendo o impossível, logo de cara. Deus chama e já está prometendo algo impossível. Porque o cenário era completamente desfavorável. Parece até a nossa história, né? Quando nós olhamos para isso, porque quantos de nós estamos diante de cenários impossíveis na nossa vida? Estamos diante de situações que aos nossos olhos são coisas impossíveis demais de acontecer. Quantos de nós estamos enfrentando situações impossíveis? Eu tenho certeza que você tem algo impossível para você. Eu tenho algo impossível. Eu olho para algumas coisas e penso, é impossível. É impossível, meu Deus. Não falando só de diagnósticos, mas fases da vida, coisas da vida, sonhos da vida, desejos da vida. Às vezes você, em alguma área da sua vida, tem algo que para você é impossível. Existe um cenário desfavorável para você. Existe uma limitação para você. E você, por vezes, se pega pensando, não vai acontecer porque para mim é impossível. Mas, minha amada irmã, eu já quero te encorajar. Para Deus não tem impossibilidade. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sara recebeu uma promessa diante de um cenário desfavorável. Ela carregava uma promessa com um cenário completamente oposto. Ela carregava uma promessa com um cenário completamente desfavorável. Mas ela ainda assim carregava uma palavra, carregava uma promessa. E lá em Hebreus 11:11, será mencionado o nome de Sara como um exemplo de fé. Uma mulher que, ao longo da história, ela foi lembrada lá em Hebreus. A sua fé para nos encorajar hoje. Só que nem sempre foi assim. Até chegar no ponto de ser um exemplo de fé, de confiança. Houve lá seus problemas no meio do caminho, no meio da jornada. Nos ensinando também que sim, existe um processo que nós precisamos enfrentar. Existe um processo que nós precisamos passar. Não tem como nós darmos o nosso jeitinho naquilo que o Senhor quer fazer sozinho. Exatamente, missionária. Deus não precisa de cenário favorável para realizar milagres. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque não é no nosso tempo. Glória a Deus porque não é do jeito que nós pensamos. É além, é melhor. É no cenário de impossibilidade que o Senhor se manifesta. Porque Ele quer mostrar para nós que Ele faz. Ele quer se revelar para nós. E Ele vai se revelar para mim e para você, minha irmã. Você tem uma promessa. Quando Sara tinha 65 anos, ela recebeu a promessa, de acordo com o relato bíblico. Gênesis 12:4, quando Deus chama Abraão e diz que fará dele uma grande nação, que faria dele uma grande nação. E nós sabemos que Sara era 10 anos mais nova que Abraão. Em Gênesis 17,
Por isso nós concluímos sim que ela tinha já os seus 65 anos, quando ele tinha 75 e recebeu a sua promessa, diante da impossibilidade humana. E essa promessa demorou 25 anos para se cumprir. Ela deu à luz com 90 anos. A promessa nasceu, ela tinha 90 anos. Foram 25 anos de espera. 25 anos de espera. E nós estamos em cólicas, porque nós estamos esperando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 meses, 3 meses. Essa mulher esperou 25 anos. Você tem noção do que é ter a sua fé mexida e remexida durante 25 anos? É uma coisa tremenda, minhas irmãs. É uma coisa tremenda. Imagina só que, como mulheres que nós somos, após Deus revelar que vai fazer, que vai acontecer, imagina a cena, minha irmã. Abraão, ele chega na tenda, chega lá em casa, todo animado, e fala para Sara: Sara, Deus falou comigo. Falou, Sara, Deus falou. Deus me fez uma promessa, Sara. Deus disse que faria de mim uma grande nação, Sara. Isso indica, Sara, que nós vamos gerar. Porque se ele fará de mim uma grande nação, nós teremos filhos, nós vamos gerar. Imagina Abraão contando para Sara esse episódio. E aí Sara toda animada, toda empolgada. Eu consigo imaginar, irmãs, baseada na minha história, porque aqui em casa é assim, quando meu esposo vai contar alguma coisa, ele vem todo empolgado e a gente já se empolga junto, e a gente compartilha as coisas, a gente vai ficando animado juntos. Deus falou, né? Vai acontecer, olha, meu Deus, que tremendo, Deus falou, Deus mostrou. E aí ali um compartilhando com o outro aquela vitória, aquela revelação, aquela empolgação, aquela expectativa. Já gera automático uma expectativa no nosso coração. Deus falou, eu recebi uma palavra, Sara, nós vamos gerar, Sara. E aquela mulher ali, no auge dos seus 65 anos, poderia ter pensado: meu Deus, eu vou gerar. Será que é mês que vem? Porque eu já estou esperando há tanto tempo, né? Será que vai ser no próximo ano? Que o nosso milagre já vai estar na nossa mão. Meu Deus, Deus falou, vai acontecer. Imagina a expectativa dessa mulher, uma mulher madura, uma mulher experimentada. Imagina esse coração cheio de expectativa. É fácil imaginar, porque o nosso coração aqui como mulheres se enche de expectativas quando Deus nos fala, quando Deus nos revela algo, quando Deus nos confirma algo que já está ali no nosso coração. E a gente fica cheia de expectativa. Será que vai acontecer amanhã? Será que será mês que vem? Será que vai ser daqui a 2 meses? Será que vai ser o ano que vem? O coração enche de expectativa. Dentro de um cenário desfavorável, mas ainda assim enche de expectativa. Porque quando Deus fala, minhas irmãs, o cenário pode estar caótico. Mas quando Ele fala, quando Ele se revela, automaticamente o nosso coração se enche de uma alegria, se enche de uma expectativa. É como se as nossas forças fossem renovadas naquele momento que Deus falou, que Deus deu uma nova direção, que Deus apontou um novo caminho. Só que o Senhor fez a promessa, não disse quando aconteceria aquilo. Os anos foram se passando. Mais ou menos 10 anos se passou. E Sara não viu nada acontecendo. Talvez seja a sua história. Talvez já se passaram anos e você não está vendo nada acontecendo. E aí, por não ver acontecer, tenta vir um tipo de tristeza, frustração, indignação. Só que Sara, ela se precipitou. Os 10 anos da promessa se passaram, não viu nada acontecendo. E aí, ela se precipita. Ela se desespera, ela age sem pensar. Sabe aquele dia mau
Sabe aquele dia difícil que você acorda chateada, cansada, estressada, indignada? E aí não está vigiando muito porque já está esgotada emocionalmente, está esgotada porque está esperando há muito tempo pela promessa, está esperando há muito tempo para que se cumpra aquela palavra, está esperando muito tempo para que as coisas que você precisa que estejam ajustadas e ainda não estão ajustadas e você está cansada. Aquele dia mal, aquele dia mesmo que misericórdia. Aquele dia que a gente acorda e pensa, não vai acontecer. Aquele dia que a gente acorda e parece que o mundo desabou. O dia mal, aquele dia mal que chega para todo mundo. Aquele dia de cansaço. Aquele dia de desesperança. Tá esperando há muito tempo, já se passaram 10 anos. Fora os 65 anos de tentativas, de esperas, de tantas coisas que a Bíblia não relata, mas nós podemos imaginar. Porque era comum ter filhos, era bom ter filhos. Era um legado, era uma herança, era importante, casa cheia. E nada acontecendo para Sara. A promessa veio, mas também nada está acontecendo. E aí parece que é mais frustrante ainda quando você recebe uma palavra e não acontece naquele momento que você espera. É mais frustrante às vezes quando a gente sabe que há uma promessa do que quando a gente não sabe de nada. Porque quando a gente não sabe de nada, a gente não sabe de nada. Então a gente vai vivendo a vida. Mas quando tem uma promessa, quando tem uma palavra, torna-se um pouquinho mais angustiante a espera. Porque nós somos provadas também na espera. Nós somos lapidadas também na espera. Só que Sara aqui, infelizmente, se precipita dentro da espera. Ela resolve agir pelas próprias mãos. Ela resolve dar o seu jeitinho. Ela resolve ajudar a Deus. E todas nós estamos sujeitas a fazermos isso em momentos de espera, em cenários desfavoráveis, em cenários angustiantes. Nós estamos muito sujeitas a repetir essas ações, esse posicionamento de Sara. E Sara, agindo pelas próprias mãos, ela chega para o marido dela e diz em Gênesis 16: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Mas espera aí. Como assim? Como assim? Já que Deus me impediu. Ele não fez uma promessa? Ele já não disse que vai acontecer? Ele já não garantiu? Ele já não deu a palavra dele? Como assim vem com essa conversa de já que Deus? Ô, Sara, tem misericórdia. Parece a gente na vida. Deus faz uma promessa. Depois de um tempo, nós achamos que ele falhou. Se Deus falou, irmã, está falado. Nós precisamos trabalhar em nós essa questão da confiança na palavra de Deus. Nós precisamos trabalhar no nosso coração a confiança em Deus, independente de qualquer coisa, nos apegar na palavra que Ele nos deu. Ele disse que vai acontecer, então nós precisamos crer que vai acontecer. Precisamos urgentemente, como povo de Deus, trabalhar no nosso coração essa questão da confiança, da paciência, essa questão de eu confio 100% na palavra de Deus e não nas vozes malignas que estão ao meu redor. Sara quis adiantar o processo. Sara fez aqui igual algumas pessoas que nós vemos hoje em dia. Deus promete a pessoa que, olha, eu vou te dar uma empresa. Vamos falar de algo bem genérico, que acontece muito. Deus chega e faz a promessa, eu vou te dar uma empresa. E tem um objetivo. Porque tudo que Deus nos dá tem um objetivo. Não é só para ganhar dinheiro, encher o bolso de dinheiro e sair viajando para os 4 cantos da terra. Não, é um propósito maior. É para abençoar vidas, é para abençoar o povo de Deus. É para ser um patrão, uma patroa com caráter, com honestidade, com integridade, diferentemente das pessoas do mundo. Tudo que Deus dá, minhas irmãs, tem uma finalidade, tem um objetivo, não é só para você.
E aí Deus chega para a pessoa e diz: eu vou te dar uma empresa para cumprir um propósito que eu tenho na sua vida por meio dessa empresa. Só que aí o tempo passa para essa pessoa que recebeu essa promessa. E aí o que ela faz na primeira oportunidade? Ela vai ajudar Deus. E como que ela vai ajudando a Deus? Sendo sócia de alguém. Vai lá e faz uma sociedade com alguém. Peraí, Deus disse que vai dar uma empresa, Ele não disse que vai dar um sócio. Para que se adiantar? Tem pessoas que estão agindo assim. Se Ele disse que é uma empresa, não é um sócio. Então você não precisa se adiantar. Deus prometeu a faculdade. Olha, eu vou te permitir entrar na melhor faculdade, você não vai pagar um centavo. É uma promessa, porque através dessa profissão eu vou alcançar pessoas. Só que os anos passam. E aí ela vai dar jeitinho. Ela se inscreve num curso técnico. Deus disse que daria uma faculdade. Ela vai lá dando um jeitinho, ajudando a Deus, e se inscreve num curso técnico, adiantando o processo e retardando a promessa. Você pode até ser abençoada, adiantando, burlando, mas a bênção maior vem da mão do Senhor. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que eu me forço a entrar já está fechada. A porta que Deus abre, ninguém fecha a porta que Deus abre. Ninguém abre a porta que Deus fecha. Mas as portas que eu e você forçamos já estão fechadas. Então nós precisamos aquietar o nosso coração, mesmo diante de um cenário de impossibilidade, e parar de querer pegar atalhos nas promessas de Deus. Nós não podemos pegar atalho. Nós não podemos burlar os processos, acelerar os processos. Tem gente que está acelerando o processo e quando chegar lá na frente não vai ter estrutura, não vai conseguir suportar. Porque é o processo que traz a estrutura, é o processo que forja os nossos alicerces, é o processo que nos dá força, é o processo que nos molda. Então, se nós burlamos o processo, adiantamos as coisas, vai dar em ruínas lá na frente. Então é muito importante não terceirizar. Deus prometeu, Deus vai fazer. Nunca tente ajudar a Deus, minha irmã. Nunca tente, nunca. Se existe algo que você nunca deve fazer, é isso. Não ajude Deus. Ele não precisa e Ele não pediu a nossa ajuda. Ele está pedindo a nossa fé. Ele está pedindo a nossa obediência e não a nossa ajudinha. Ele não está pedindo a nossa opinião. Ele está pedindo a nossa obediência. Ele está pedindo a nossa fé. Ele está pedindo a nossa confiança. Não tente ajudar Deus. Não terceirize as coisas. Sara nos dá um exemplo da consequência de tentar terceirizar as coisas. Depois que ela deu Agar para Abraão, ela começou a ter dias de luta, dias de prova, desgastantes, frustrantes. Atraiu para ela mesmo problema. A consequência da precipitação vem. Não ajude Deus. Ele te fez uma promessa. É algo impossível, mas fique firme. Porque Ele vai cumprir no tempo dele. Ele disse que vai acontecer, então vai acontecer. Por mais que Sara tivesse dado Agar para Abraão, o Senhor ainda veio e disse o quê? Que o filho da promessa viria do ventre de Sara. Como assim Sara chega com esse papo de que talvez eu possa formar família por meio de Agar, sendo que Deus falou que o filho da promessa sairia dela? Não terceirize, minha irmã, as coisas. Aguarde o tempo do Senhor para a sua vida.
Esse episódio que eu falei no início da troca de nome, isso já aconteceu quando ela já tinha quase 90 anos. Quando estava chegando pertinho dela viver a promessa, foi onde houve a troca de nome de Sarai para Sara. Então, olha que interessante. Foi perto de se cumprir a promessa que Deus troca o nome dela. Já estava indicando, olha, tá pertinho, tá chegando. Tá perto. Quando Deus começa a se manifestar, quando Deus começa a se revelar, minhas irmãs, sobre um tema específico, sobre uma situação da nossa vida em específico, é porque já está quase chegando a nossa hora. Então nós precisamos perseverar, e esperar e confiar, porque está quase. É impossível, mas já está quase. É desfavorável, mas ele está agindo, ele deu uma palavra. Foram anos de espera. Com 65 anos, ela recebe a promessa, como nós já vimos. Com 75, ela entrega Agar para Abraão. Com 90, ela dá à luz a promessa dela. E aí veio, enquanto eu estava meditando nessa palavra, nessa madrugada, me veio um pensamento, né? Será que se Sara tivesse esperado e não tivesse dado Agar para Abraão, será que se ela não tivesse dado o jeitinho dela, será que não teria sido diferente? Será que não teria sido reduzido esse tempo de espera? Pode ser que sim. Mas como ela deu jeitinho, retardou mais um pouco. Jogou para frente. Porque isso acontece muito. Quando nós damos jeitinhos, a gente acaba retardando. E aí o que estava perto começa a ficar um pouco mais distante de nós. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele precisa da nossa fé, da nossa confiança, da nossa obediência, da nossa vida de oração, da nossa vida de palavra, do nosso posicionamento. Sara andou tão desacreditada, minhas irmãs, porque quando estamos vivendo tempos de esperas, chegam dias nas nossas vidas de desesperanças, de tristezas, de angústias, e ela se viu nesses dias de Agar já tinha dado à luz, Ismael já estava andando para lá e para cá, e Sara esperando. E aí quando Deus vem lá em Gênesis 18:12, falando que ela teria o filho na velhice, ela riu. Todo mundo até gosta de pregar, né, sobre Sara ter rido ali. Mas foi aquele riso de desesperança, foi aquele riso de... Sabe quando alguém te fala alguma coisa e tu não tá nem mais acreditando, aí tu dá aquele sorrisinho, né, de... Ah, fulano, é, né? Até parece. Aquele sorriso. Não é um sorriso de abuso, de afronta, mas é um sorriso de... Eu tô tão cansada, eu tô tão chateada que, sinceramente, eu já nem sei se isso vai acontecer. Foi o riso da dúvida. Foi o riso da desesperança. E quantas vezes você já deu esse sorrisinho aí? Da desesperança. E aí Deus, tão poderoso, diante daquilo tudo, diante de ter sondado e visto a ação de Sara, Deus vem e fala: existe algo impossível para o Senhor? Gênesis 18:14. Existe algo impossível para o Senhor? Você riu, você duvidou, mas existe algo impossível para mim? Você tá aí desacreditada, chateada, acha que não vai dar certo mais, que não vai acontecer mais, o seu tempo passou, os anos passaram. Irmãs, Sara tinha 65 anos da primeira promessa. Tu acha que tá tudo perdido para você? No auge dos seus 30, dos seus 40, dos seus 50, tu acha que tá tudo perdido para você? Claro que não, minha irmã. Claro que não. Deus age dentro da nossa impossibilidade. Parece que Deus gosta daquilo. Parece que Deus gosta de ver que nós estamos ali pensando toda hora que é impossível, é impossível, é impossível, é impossível. Aí Ele nos desafia. No tempo certo Ele faz acontecer.
Vai acontecer no tempo de Deus. Demorou, mas aconteceu. Porque Deus é fiel e Ele cumpre a promessa. E aquele riso de dúvida se transformou num riso de alegria. A demora, minhas irmãs, não é negação da parte de Deus. Não é porque parece que está demorando que Deus está negando. Não, não está, não é negação. Vai acontecer, mas é no tempo do Senhor. As nossas limitações, minhas amadas irmãs, não limitam o poder de Deus. As nossas limitações não limitam o agir de Deus. As nossas limitações nunca irão limitar a Deus. Nunca, jamais. Ele ainda faz o sobrenatural. Ele vai fazer o sobrenatural. Ele disse que vai acontecer na sua vida, então vai acontecer na sua vida. Eu não sei o que você espera, mas eu sei que vai acontecer. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de cumprir? Não, claro que não. Ele fala. Se existe alguém que não joga a conversa fora, esse alguém é Deus. Quando ele fala, tá falado. Vai acontecer. O impossível hoje torna-se um testemunho amanhã. Esse cenário que você está vivendo aí, que é impossível para você, amanhã será um testemunho que venceu, que rompeu, que cresceu. Amanhã esse cenário se tornará um testemunho de que Deus curou, de que Deus fez, de que Deus trabalhou, de que Deus abençoou, de que Deus mudou a sorte. Amanhã será testemunho para edificar a vida de outras mulheres que estarão em cenários impossíveis. Elas ouvirão teu testemunho e terão a fé renovada. Serão reanimadas, tornarão a ter esperança, porque elas viram que você viveu uma impossibilidade e viveu um milagre. E isso vai alimentar a fé de muitas mulheres lá na frente. A fé, minhas irmãs, ela não é uma perfeição, mas é uma confiança. A fé não se trata de algo perfeito, mas a fé se trata de confiar em Deus. Sara duvidou, ela duvidou, porque a espera produz dúvidas. A espera produz momentos de tensões. A espera produz inquietações. A espera produz choro, lágrima, lamento. Mas mesmo duvidando, ela continuou crendo, porque se ela não tivesse crido, ela não estaria em Hebreus 11:11, como um exemplo de fé. Ela permaneceu crendo, mesmo duvidando, mesmo com medo, mesmo no dia mau, ela permaneceu crendo. Ela se precipitou sim. Ela viveu a consequência daquilo, viveu também, mas ainda assim ela continuou crendo no Senhor e na palavra do Senhor. Ela não abandonou a fé dela diante daquele cenário tão desfavorável. Ela não abandonou a fé dela diante da impossibilidade dela. Ela permaneceu confiando, crendo, se apegando na palavra do Senhor. Ela estava diante de um cenário impossível e não desistiu. Ela perseverou e esperou e viveu. Perseverou e viveu. E você que está esperando, perseverando, viverá o cumprimento da sua promessa. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Ele pode transformar essa situação. É impossível, mas Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode fazer. É impossível e Ele gosta mesmo de fazer coisas dentro de cenários impossíveis. É impossível sair dessa crise financeira, Karina, tu não sabe da minha vida.
Deus vai se manifestar no meio dessa situação. Pode ser que hoje, minha irmã, você não tenha condições de comer tudo que você deseja. Pode ser que hoje o seu armário esteja bem limitado. Sua geladeira pode ter só água e ovo dentro hoje. Então, diante desse cenário, você está pensando que vai ser impossível ter saúde, sair dessa situação, porque está vendo tudo acabando, está vendo tudo fora do lugar. Mas o Senhor age dentro do impossível, e hoje pode estar do jeito que está, mas amanhã será testemunho. Amanhã você contará o seu testemunho e vai se lembrar daqueles dias que foram dias maus. Mas você vai contar que dentro dos dias maus você viu bondade, você viu fidelidade, você viu o agir do Senhor. Tinha pouco, mas nunca faltou. Era reduzido, mas nunca faltou. Não tinha como ter um bom projeto de alimentação, mas nunca faltou, e eu nunca fiquei doente no meio disso tudo. Meus filhos nunca ficaram doentes, e quando eles ficam é só uma virose e tudo passa muito rápido, porque é bondade e fidelidade de Deus dentro de cenários de impossibilidades. Tem agir, tem cuidado, tem provisão, tem direção, tem paz, tem refrigério. É impossível para você, mas não é impossível para aquele que fez a promessa. E aquele que fez a promessa cumprirá. Ele arca com a palavra dele. Só que a fé, ela exige uma perseverança. É o perseverar, irmã. É o perseverar na oração. É o perseverar crendo. Nós precisamos aprender a perseverar quando tudo está complicado. Porque a fé é sobre isso, é sobre você perseverar. Tu não tá vendo, mas tu tá crendo. Isso é a fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não preciso sentir nada. Eu sei que Ele fará. A nossa fé não pode ser movida pelo que os nossos olhos alcançam. Senão vai ser uma fé superficial, que vai ter sempre necessidade de ver para crer, igual Tomé, que só começou a crer quando ele botou lá o dedo dele na marca da mão de Jesus. O Senhor nos convida a crer, mesmo diante de um cenário impossível, mesmo diante de uma situação desfavorável, porque, minhas irmãs, está impossível e desfavorável apenas para mim e para você, mas não está para o Senhor. A boa notícia é que não está. Para Ele nada é impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Eu não sei, minha irmã, de verdade, eu não posso saber o que você está esperando e há quanto tempo você está esperando. Mas eu sei que Deus é especialista em mudar a sorte do seu povo. Eu sei que Deus é especialista em fazer o impossível acontecer. Eu sei que Ele é especialista em cumprir as promessas que Ele nos fez. Está complicado, está desfavorável, parece que não vai, parece que só parece. A palavra de Deus não cai por terra, não volta vazia. Continue firme, continue forte no Senhor. Você é uma princesa do Senhor. Você é uma mulher nobre. Você é uma mulher de caráter. Deus quer usar a sua vida. Você vai alcançar nações, gerações. Ou tu pensa que só Sara? Só a Sara? Não, nós também estamos aí para isso. Para alcançar, para gerar nações. Nações sairão de dentro de nós, sendo geradas no nosso secreto. Nós estamos aqui, estamos debaixo de uma promessa, debaixo de um propósito. Sara continuou crendo, mesmo no cenário completamente desfavorável. Foi difícil para ela? Claro que foi. Onde já se viu uma mulher bonita, com uma condiçãozinha boa, mas ainda assim estava faltando alguma coisa. Estava faltando a promessa, estava faltando Isaac.
até que Deus mudou a sorte, até que Deus cumpriu a promessa, até que Deus cumpriu com a palavra dele. Fique em paz, porque Deus vai cumprir na sua vida também. Pode estar impossível para você, mas não está, não será, nunca foi, não é impossível para Deus. Não é impossível. Você só precisa confiar e descansar. Mantenha-se confiante no Senhor. Quando alguém profetizar sobre você uma palavra de bênção, toma posse. Quando alguém declarar sobre você uma palavra de cura, toma posse. Quando alguém declarar sobre você uma palavra de vida, de transformação, de prosperidade, irmã, toma posse. Toma posse, creia mesmo. Você não precisa ter uma fé gigantesca. Basta ser do tamanho de um grãozinho de mostarda. Pode ser pequenininha. É pequenininha, Jesus, a minha fé, mas eu ainda tenho fé. Eu posso ter errado, Jesus, mas eu ainda tenho fé, meu Deus. No momento de fraqueza, eu errei, eu pequei, eu vacilei, mas eu ainda tenho fé. Se mantenha confiante, perseverante. Vai acontecer. Aconteceu na vida de Sara, uma matriarca. Gerou Isaac. A palavra se cumpriu. E a palavra se cumprirá nas nossas vidas. E Deus fez de Abraão um grande povo. E Deus fará de nós também um grande povo. Mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres obedientes, mulheres tementes. E nós vamos ver no decorrer da vida de Abraão e de Sara o quanto eles foram provados, sabe? Sara foi provada nesse tempo de espera. Foram 25 anos de espera. Isso precisa aquietar o nosso coração, minhas irmãs, porque o que mais tem hoje são pessoas que recebem uma promessa num dia e elas, porque está demorando 8 meses, elas já estão em cólicas, elas já estão desistindo da fé, elas até param de orar, porque... Agora imagina, Sara esperou 25 anos. Existe um tempo determinado, um tempo perfeito. Comece a olhar para o processo, comece a olhar para o tempo de Deus com bons olhos. E sabe como você olha com bons olhos? Quando você olha para o processo, quando você olha para o tempo e começa a pensar o seguinte: eu estou sendo lapidada, eu estou sendo forjada. Deus está me preparando, porque afinal de contas a promessa é grande. E eu preciso estar preparada, eu preciso estar à altura da promessa para que ela cumpra na minha vida. Eu preciso estar bem. Eu preciso ter vida de oração para sustentar o cumprimento dessa promessa. Então, se ainda não se cumpriu, é porque Deus está trabalhando no meu caráter. Deus está trabalhando no meu coração. Se ainda não cumpriu a promessa, é porque Deus, Ele quer ajustar algo dentro de mim. Ele quer alinhar coisas dentro de mim. Se a promessa ainda não cumpriu, é porque o meu coração tem que ser moldado, lapidado, esquadrinhado, sondado, transformado. Se a promessa ainda não cumpriu, é porque eu estou sendo preparada e eu me rendo ao processo de preparo de Deus. Comece a olhar para o tempo de espera com bons olhos. Não se precipite, não queira chegar mais rápido do que todo mundo. Chegue no tempo de Deus, faça no tempo de Deus, porque minha irmã, eu posso te provar, eu posso testemunhar que o tempo de Deus é perfeito. Eu, em determinadas fases da minha vida, eu já quis ajudar Deus. O que me salvou das ajudinhas foram o temor. Porque ao mesmo tempo que pensava, o temor vinha no coração. E aí eu não agia. E aí teve um momento que Deus, Ele teve que me empurrar, porque eu já tinha um medo tão grande de fazer as coisas sem Deus, que Ele teve que quase que escrever na parede do quarto: agora vai, agora faz. Mas é melhor ter esse medo que previne, do que se precipitar e dar de cara com a ruína. E aí quando mete a cara e se frustra, é um processo terrível, porque aí é uma quebradeira de Jeová. E aí tem que
ficar na mão do olheiro, amassada. E o processo dói, o processo não é muito fácil. Nunca tente ajudar Deus, se renda ao processo do Senhor, espere, porque o que Ele disse que vai fazer, Ele fará na sua vida, na vida da sua família. É impossível para você, mas não é impossível para Deus. Nós estamos diante de cenários impossíveis. Basta olhar para o mundo, para o Brasil, e parece que é impossível um avivamento, parece que é impossível algo de Deus acontecer nessa nação. Mas Ele já prometeu que vai fazer. Ele já prometeu que vai agir. Só nos cabe agora perseverar, confiar, orar cada vez mais, ler a Bíblia cada vez mais, alimentar a nossa fé, a nossa confiança cada vez mais, ter bons olhos para os processos, ter bons olhos para as coisas que nós estamos enfrentando, compreendendo que um dia mal não vai determinar a vida inteira, é só um dia mal, é só um momento mal. Talvez você acordou mal hoje, mas é só hoje que você acordou mal. Isso não vai definir o resto da sua vida, da sua semana, do seu mês. Não vai. Se mantenha firme, se mantenha forte. Talvez você está diante de uma porta fechada e é impossível para você que a porta abra. Mas Deus prometeu que vai abrir. E a sua missão não é dar jeitinhos. Não é colocar a cara onde não é para colocar. A sua missão é permanecer na fé, confiando no Senhor que te disse que faria, que abriria. Comece a aproveitar o processo. Sabe como a gente aproveita o processo, irmã? Nos preparando no meio do processo. Deus disse que vai fazer. Isso não nos isenta de nos melhorar como pessoas, nos melhorar como mulheres. Buscar ser mais sábias, buscar ser mais eficazes, buscar ser mais inteligentes, buscar ser mais maleáveis, pacientes. Esse processo todo fala mais sobre nós do que sobre Deus. Porque nesse processo todo, Ele está nos amadurecendo. Ele está nos levando a novos níveis de fé, de encorajamento. Ele está nos levando a novos níveis com Ele na oração. E no tempo oportuno do Senhor, a promessa vai se cumprir, a cura vai acontecer, o milagre vai acontecer, a restauração vai acontecer. Mas tudo que você precisa hoje é continuar crendo no Deus que age no impossível. É impossível para você, mas não é impossível para Deus. Guarde essa palavra. Aprenda hoje com Sara que é possível se manter firme e forte mesmo em um cenário de impossibilidade. É possível se manter confiante mesmo num cenário de impossibilidade. É possível continuar fazendo a obra de Deus mesmo diante de um cenário de impossibilidade. É possível continuar orando, buscando num cenário de impossibilidade. E é nesse cenário de impossibilidade que Deus se manifestará, que a glória de Deus descerá e você receberá novos dons. É nesse cenário de impossibilidade que você está sendo trabalhada e você vai receber a autoridade de Deus, unção de Deus, e você vai pregar com unção, você vai orar com unção, você vai aconselhar com unção, você vai ensinar com unção. Porque naquilo que é impossível para você, o Senhor está trabalhando em você. É por isso que às vezes eu até penso que Deus nos leva a certos caminhos de impossibilidades para definitivamente nos fazer ser dependentes 100% dEle, para nós conhecermos essa parte de Deus
conhecermos esse caráter do Senhor de fidelidade, de bondade, de Pai, e começar a ver Ele como Ele realmente é, um Pai para nós. Ele é um Pai. Deus não é carrasco, Deus não é padrasto, como dizem os mais antigos. Deus é pai, não é padrasto. Aqui o povo falava esse ditado. Deus é pai, não é padrasto. É mesmo, irmã. Ele é pai. Ele é pai, ele é teu pai. Ele disse que vai cumprir na sua vida. Deus disse e vai cumprir. Comece a ver Deus como teu pai. Para de querer comparar Deus com um pai terreno, que coisa horrorosa. Eu acho isso horrível. Pessoas que tentam comparar Deus com a figura de um homem mortal, terreno, falho, cheio de erro. Ele não é esse. Ele não é teu pai que errou contigo, que falhou contigo, que te humilhou, que te bateu, que abusou de você. Ele não é esse. Ele é um pai soberano, poderoso, que nos formou, que nos criou, nos deu nome, sobrenome, identidade, destino, propósito. Nos fez numa forma que não tem outra, é única e exclusiva. Para de ficar olhando para Deus como pai humano, terreno, que falha, que erra, que peca. Ele não é esse. Ele é poderoso. Ele é soberano, Ele é amoroso, Ele cuida, Ele livra. Para de ficar toda hora olhando para Deus como, Ele está me punindo, Ele está me punindo. Deus não é carrasco, minha irmã. Tem pessoas aprisionadas num Deus carrasco. Tem gente que conheceu um Deus carrasco e hoje não consegue ver um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de provisão, de livramento. O nosso Deus... Ele tem livramento, Ele tem transformação, Ele tem provisão, Ele tem graça, Ele tem misericórdia. Ele não é Deus carrasco. Se alguém te apresentou um Deus carrasco, saiba hoje que Ele não é. Ele não é carrasco, Ele é justo, é diferente. Ele se mantém fiel à palavra dEle, é diferente. Ele não volta atrás da palavra dEle, é diferente. Se isso é ser carrasco... Então, tem alguma coisa errada dentro de nós. Deus não é carrasco. Ele é o nosso Pai. E se Ele falou, está falado. Se Ele falou, vai acontecer, independente dos dias, das horas, das estações do ano. Vai acontecer, independente da nossa idade, vai acontecer. Vai acontecer, em nome de Jesus. Está chegando, minha irmã. É impossível, mas Ele pode e Ele vai fazer. Se mantenha na posição. Se mantenha firme. Se mantenha crendo. Creia em Deus. Creia na palavra de Deus. Creia no propósito de Deus para sua vida. E não aceite mais essas vozes malignas que tentam vir sobre você, querendo dizer que se a tua situação está um caos, é porque é prova, é porque é castigo. Não tem nada de castigo. Algumas coisas são, sim, consequências de nossas escolhas equivocadas, precipitadas, desajustadas, desalinhadas. Mas nem tudo também é desse jeito. Então pare de ficar debaixo de um jugo de escravidão. Você não está mais debaixo de um jugo de escravidão. Não está mais. Creia no Deus que é fiel e vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Pode ser que esteja demorando para você, mas essa demora toda é apenas um processo que Deus está trabalhando em você, na sua mente, no seu caráter, no seu coração. Porque o que Ele tem para você, você não pode fazer com que caia por terra. Não pode dar errado na sua mão. Não pode ruir na sua mão. E para não ruir na sua mão, para não cair por terra na sua mão, o processo é necessário. Porque é nesse processo que você está orando mais, está buscando mais, está jejuando mais, está até chorando mais. Aí está misturando lágrimas, aí no barro, e o Senhor está moldando. Está mais maleável. É impossível, mas Ele vai fazer, porque Ele disse que faria. E o nosso coração se apega nesse Deus que prometeu. Que Deus, em nome de Jesus, possa edificar a nossa fé,
para que nós possamos, assim como Sara, continuar crendo, mesmo quando tudo está dizendo que não, mas continuar crendo, continuar tendo fé, mesmo quando tem um medo, tem uma afliçãozinha, parece que não vai acontecer, aí vem uma dúvida, vem um questionamento, mas ainda que venha dúvida e questionamento, você precisa continuar crendo. Receba essa palavra em nome de Jesus. É impossível, mas o Senhor pode agir no teu impossível. Não só pode, como Ele vai agir no teu impossível. Então fica em paz. Recebe essa palavra. Seja abençoada em nome de Jesus. E amanhã eu te espero aqui para nossa terceira live. São 31 dias, minhas irmãs. Amanhã nós vamos para o terceiro dia. Se você não viu a de ontem, assista. Falamos sobre Eva. Nós nascemos para gerar vida. E nós nascemos também para confiar em Deus, no caráter de Deus. Vamos orar? Vou orar com você nessa tarde. Tem alguém aqui que precisa de uma oração específica? Se tiver, pode levantar a mãozinha que nós estaremos te apresentando também na oração. Minhas irmãs, esse mês de outubro, dia 7, nós vamos começar um propósito de oração. E quero convidar vocês, caso queiram participar desse propósito de oração, entre no nosso grupo. E serão 31 dias de oração. Começamos dia 7 de outubro. Está quase finalizado, quase pronto. E vai ser um tempo de bênção para as nossas vidas. Amém? Vamos orar para encerrar essa palavra. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês, minhas irmãs. E permaneçam firmes no Deus que age na impossibilidade. Permaneçam firmes no Deus que falou e, por ter dito, Ele vai cumprir. Mesmo que tudo esteja dizendo que não, seu cenário, sua vida, sua conta bancária, sabe? Pode ser que esteja um caos, pode ser que esteja mesmo, irmã. Pode ser que esteja. Pode ser que sim. Só Deus sabe o que você está vivendo, o que você está passando. Mas eu quero te encorajar. Deus age na sua impossibilidade. Deus é especialista em fazer milagres. Deus é especialista em mudar sentenças, decretos. Deus é especialista em mudar a nossa sorte. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, meu Deus, por mais esse tempo de palavra, de live. Muito obrigada, Senhor, porque eu creio, Jesus, que o Senhor trouxe para esse momento aquelas que estavam com sede e com fome. Eu creio, Pai, que o Senhor trouxe para essa live quem precisava ouvir essa palavra. Diante de cenários de impossibilidades, Deus, diante de cenários de diagnósticos, diante de cenários de dúvidas, de medos, de aflições, Pai. Mas eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje, todas nós que estamos aqui, ficaremos mais fortes, crendo nesse Deus da impossibilidade, crendo nesse Deus que nos deu um destino, crendo nesse Deus que muda sorte e muda até o nome se for preciso, crendo nesse Deus que age. Pai, nos capacita nesse tempo de espera, nos capacita, edifica a nossa fé, Jesus, nesse momento de espera. Não deixe com que a nossa fé, meu Deus, venha desfalecer. Não deixe, Senhor, que sejamos vencidas pelo dia mau, mas que, em nome de Jesus, possamos ser fortalecidas, animadas, alinhadas, alicerçadas, ó Deus, trabalhadas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos o Teu nome nessa tarde e nós cremos na nossa vitória. Nós cremos no Deus que age dentro da impossibilidade. É impossível, mas Deus pode e o Senhor fará. É impossível, mas a resposta chegará. É impossível, mas, meu Deus, o Senhor vai mudar essa sorte. O Senhor vai mudar essa sentença. O Senhor vai mudar, Deus, esse diagnóstico. O Senhor vai mudar essa situação. O Senhor vai mudar, Deus, esse cenário, porque o Senhor é especialista em agir dentro das nossas impossibilidades. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com o Teu sangue. Derrama sobre nós uma unção poderosa. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça, a Tua paz. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece na Tua presença. Nos cobre com o sangue de Jesus. Pai,
Repreende o mal, as trevas, as ciladas e as armadilhas. Senhor, em nome de Jesus, vai repreendendo, Deus, os maus pensamentos, os maus hábitos. Sabe, Jesus, vai repreendendo as raposinhas que tentam invadir, Deus, a nossa lavoura, tentando, Deus, impedir a nossa colheita. Em nome de Jesus está repreendido toda raposinha, todo o demônio, todo o mal que se levanta, que se opõe, seja repreendido tudo que tenta, Deus, travar a nossa bênção. Está repreendido tudo que tenta, meu Deus, nos fazer, Senhor, desistir do propósito, desistir da promessa. Está repreendido em nome de Jesus, que o Senhor possa transformar, Deus, a nossa mente, o nosso coração, mudando a nossa sorte, mudando, Deus, mudando, entrando nos cenários. Só o Senhor pode entrar, só o Senhor pode entrar naquele lugar, só o Senhor pode, ó Deus, visitar aquela situação. Então visita, Pai, vai, Jesus, entra, faz, move, Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Nos cobre com teu sangue, Pai, nos alinha, em nome de Jesus, Pai. Repreende tudo aquilo, Pai, que tenta nos tirar do propósito, do foco. Em nome de Jesus está repreendido, meu Deus. Toda batalha espiritual, toda retaliação está repreendido no nome de Jesus. Levanta essas mulheres com poder, com unção, com autoridade. Levanta homens, levanta mulheres, levanta famílias, levanta crianças. Levanta o teu povo, Deus, com poder e com autoridade. E edifica a fé das minhas irmãs, para que elas voltem a crer no Deus do impossível. Para que elas voltem a crer no Deus que faz. Que elas voltem a crer, meu Deus, no Deus que cumpre promessas. Em nome de Jesus. Nos cobre com o sangue do Senhor. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, a nossa mente em Tuas mãos, o nosso coração, a nossa família, os nossos negócios, os nossos anseios, os nossos planos, Pai. Nós entregamos tudo às mãos do Senhor e aos Teus cuidados, Pai. No nome de Jesus, fica conosco, meu Pai. Fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco. Em nome de Jesus nós oramos e aguardamos, Deus. E confiamos, ó Deus, na promessa que se cumprirá, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigada. Glória a Deus. Deus abençoe a cada uma de vocês, minhas irmãs. Compartilhem essa palavra. Se Deus colocar alguém no coração de vocês, compartilhe, abençoe alguém. Deixa aqui nos comentários, quando eu salvar a live no feed, quando eu colocar no YouTube, deixa nos comentários. É impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Ele fará. Receba essa palavra e eu te espero amanhã. Esse horário da tarde, minhas irmãs, não serão horários fixos. Eu pretendo fazer no horário da manhã. Então, pode ser que amanhã eu faça pela manhã. Deus abençoe a cada uma de vocês e até amanhã em nome de Jesus, para essa jornada de 31 dias com as mulheres da Bíblia. Deus abençoe a cada uma de vocês. Em nome de Jesus, até amanhã.